Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É isso aí, vamos estudar um tema bastante importante. Você tem que saber esse tema para o seu concurso, tá? É a tentativa. Você sabe como eles pedem, né? Você vai encontrar muitas questões, prova dissertativa, prova oral. Tem de manjar, gente, não tem jeito, tá? Tentativa. Antes de falarmos especificamente da tentativa, você sabe que existe o iter criminis, fases do crime, caminhos do crime. Cogitação, preparação, execução e consumação do delito. Beleza? Tem gente que acrescenta uma quinta, que é o exaurimento, o esgotamento do crime, mas vamos pegar 4. Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação é a fase interna do agente de idealização. Preparação, execução e consumação são fases externas. Nós temos crime no Brasil a partir da terceira fase, que é a fase executória. Onde está isso? Está no artigo 14, inciso 2. Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente, não é isso? Execução. Você vai encontrar também no artigo 15, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, quando a gente desiste de prosseguir na execução. Ou seja, via de regra, nós temos crime a partir da terceira fase, execução. Tem exceção? Tem. Atos preparatórios do terrorismo, por exemplo, a lei de terrorismo. Maravilha? Muito bem. Mas o foco desse vídeo é a tentativa. Belezinha? Tentativa. Vamos conversar um pouquinho, eu vou compartilhar a tela para facilitar o nosso estudo. Gente, o artigo 14, inciso 2, diz: disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, circunstâncias alheias, ele pensa assim, ó, eu quero, mas não consigo. Alguma coisa aconteceu que ele não consegue consumar o crime. O cachorro mordeu, a vítima deu uma rasteira nele, enfim, tá bom? Ele sempre uma circunstância alheia. Porque se o crime não se consumar pela vontade dele, aí pode ser uma desistência voluntária, tá? Agora, quais são os elementos da tentativa? Os elementos da tentativa: início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo de consumação e resultado possível. Por quê? Porque se o resultado for impossível, aí é a tentativa impossível, que é o crime impossível. Tudo bem até aqui? Muito bem. Como é punida a tentativa? Gente, nós temos duas teorias, tá? A primeira teoria, que é a teoria objetiva ou realista ou dualista, fala que a tentativa deve receber uma pena inferior à do crime consumado. Inferior. Já a teoria subjetiva ou voluntarística ou monista é a mesma pena, ou seja, leva-se em conta o desvalor da ação e não do resultado. Então, ó, a objetiva, a tentativa é punida com pena inferior. A subjetiva é a mesma pena. Qual teoria a gente adota? No parágrafo único do artigo 14, fala: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, gente, eu vou falar um negócio, ó, vê se rola. Ó. Não existe crime de tentativa, existe tentativa de crime. Então, o sujeito que tenta praticar o crime não consegue, ele inicia a execução e não consegue consumar por uma circunstância alheia à vontade dele, vai ter a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Beleza? Então a gente adota a teoria objetiva como regra. Beleza? Excepcionalmente, a gente adota a teoria subjetiva. E tem um artiguinho, né, que é a evasão de preso. Olha o exemplo aí, ó. Evadir-se ou tentar
evadir-se o preso ou submetido à medida de segurança usando violência contra a pessoa. Ou seja, se ele fugir empregando a violência, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se ele tentar fugir, tudo certo, ele vai ter a mesma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, é a teoria subjetiva. Temos outros exemplos? Sim, mas não estão no Código Penal. Então a gente adota como regra a teoria objetiva, excepcionalmente a teoria subjetiva. Beleza? Vamos às espécies de tentativa agora? Gente, não tenha pressa de estudar, tá? Pausa o vídeo, faça suas anotações, beleza? Respira, muito importante, beleza? Tentativa espécies. A primeira espécie é a tentativa perfeita ou acabada ou crime falho. Ou seja, o agente esgota todos os atos executórios e não atinge a consumação. Tudo aqui é tentativa, tá, gente? Outra espécie, tentativa imperfeita ou inacabada. Se na perfeita ele esgota todos os atos executórios, na imperfeita ele não esgota todos os atos executórios, como por exemplo, ele tem uma arma com 3 projéteis, efetua um disparo e terceira pessoa toma-lhe a arma. Ele não consegue esgotar os atos executórios. Temos a tentativa incruenta ou branca, ou seja, o objeto não é atingido. Ele vai jogar um produto químico na vítima, joga e a vítima se esquiva e não pega, ou erra o tiro, é a tentativa incruenta ou branca. Tentativa cruenta ou vermelha é quando o objeto é atingido. Simples, né? Gente, são espécies de tentativa, você pode conjugar. Uma tentativa ela pode ser perfeita, cruenta, ou seja, esgotou todos os atos executórios e atingiu a vítima. Pode ser perfeita e incruenta, ele esgotou todos os atos executórios e não atingiu o objeto, por exemplo. Temos a tentativa abandonada, que nós vamos estudar no outro vídeo, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que nós chamamos de ponte de ouro, beleza? E a tentativa inadequada, inidônea, impossível ou quase crime, que vamos estudar no outro vídeo também, que é a figura do crime impossível, beleza? É a figura do crime impossível. Então volte esse vídeo, não tenha pressa, pega o Código Penal, marca texto, dá uma iluminada, faça as anotações na parte doutrinária, as espécies de tentativa, coloque nome de teoria, mapas mentais, estude de um jeito bacaninha, sem pressa, mas caminhe. Fechou? Pessoal, dá uma força aí no canal, faça sua inscrição agora, deixa um joinha, compartilhe, comente, tá? Porque os vídeos são feitos com carinho, com respeito, com responsabilidade, tá? Para vocês. Então, eu acho que a vida é uma via de mão dupla, um auxilia o outro. Se for possível, eu agradeço demais. Bons estudos e tudo de bom.